noite, boa madrugada, espectadores do podcast SIAG Lab. Meu nome é Matheus de Castro, sou o host, estou aqui acompanhado da minha co-host. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Sakurai, trabalho na parte do comercial aqui no SIAG e hoje nós vamos ter esse podcast incrível com as mulheres na parte da saúde. Perfeito. E para poder falar do tema de saúde e tecnologia, a gente tem duas pesquisadoras aqui do SIAG que já estiveram envolvidas diretamente com a indústria da saúde. Então, por favor. Olá pessoal, sou Maria Cláudia, formada em biomedicina, especialista em gestão da saúde e atualmente eu estudo inteligência artificial. Oi gente, meu nome é Júlia, eu sou enfermeira, eu tenho pós em enfermagem do trabalho, eu tenho formação também na parte de Big Data e atualmente estou iniciando um mestrado em Ciência da Informação. Perfeito. Então, o assunto de hoje é saúde e tecnologia, então eu gostaria de ir para a forma mais simples desse assunto, né? Na saúde, a tecnologia ela começou a se tornar proeminente em que ponto? Quando que vocês começaram a notar que a tecnologia, além de já ser um aspecto da parte da saúde, começou a se tornar cada vez mais inevitável? A tecnologia sempre esteve inserida de forma bem discreta na área da saúde, num software, num equipamento, mas ninguém tinha essa percepção ainda. E eu tive essa boa percepção quando eu vi que o que eu via no microscópio não era suficiente para eu soltar um resultado confiável, que eu precisava de uma tecnologia para agregar com o que eu estava vendo, alguma informação do paciente e para me dar uma confiança e uma segurança para liberar um resultado bom. Perfeito. E você, Júlia, como que você enfrentou isso e percebeu isso nos seus anos? Sim, na minha experiência, né, no meu dia a dia, eu concordo com a amiga, a tecnologia e a saúde, elas sempre andaram de mãos dadas, mas não tão evidente a tecnologia em si. Mas um marco, assim, foi quando a gente teve um avanço muito grande na questão das cirurgias por vídeo. Vamos pensar assim, antes uma cirurgia qualquer, que seria considerada até simples, eu tinha que fazer uma incisão, vamos dizer, um corte muito grande naquela área, e isso demora, né, mais tempo de cicatrização. Provavelmente esse cliente ficaria ali de 4 a 7 dias internado, e quando veio as cirurgias por vídeo, essa incisão grande se tornou 2 furinhos pequenos ali, onde se enfia a cânula, faz a cirurgia, e esse paciente que ficava todo esse tempo, ele fica em média 24 horas ou um pouco mais, só no hospital. Então isso foi um grande avanço, né? Tanto na questão de eficiência, de qualidade, tudo na parte de cirurgia, e isso foi algo que me marcou, aonde trouxe a tecnologia como evidência para dentro da área da saúde. E é legal ver como isso impacta, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Muita gente evitava de fazer cirurgia, às vezes pelo tempo de recuperação. Muito legal ouvir isso da Júlia, acho que é um feedback muito bacana. A gente que às vezes está de fora da área da saúde não vê de forma tão ácida assim esse resultado, né, como ela trouxe. E eu queria perguntar para vocês, meninas, eu vi a Cláudia falando sobre a questão de exames, os exames feitos por imagem. Como vocês acham que a IA vai estar norteando essa parte de exames feitos por imagens? Como que vai trazer resultados diferentes? Como a parte de automatização está trazendo resultados eficazes para a parte da saúde? A gente tem que pensar que essa parte de diagnóstico por imagem é um setor que está crescendo bastante, né? Está bem acelerado. E a gente tem que lembrar que o raio-x era uma foto revelada. E hoje é uma imagem no computador com muitas informações para o médico. E isso facilitou demais. E é uma coisa muito sensacional, né? Eu tive alguns probleminhas de saúde ano passado e conversando com o meu médico, ele falou, você tem noção que para a pessoa antes, né, há uns anos atrás, para a gente descobrir um câncer, um nódulo, alguma coisa, aparecia no raio-x. Eu falei, cara, imagine a dificuldade que a pessoa tinha para poder dar um diagnóstico, com certeza, com apenas uma imagem, sem ter a parte de tomografia, de ressonância. Então é uma coisa bacana para a gente pensar, né? Fora um ponto muito importante, é que para ele chegar ao ponto de aparecer num raio-x, essa doença já teve uma evolução muito grande. Então, o que diminui, às vezes, a chance de sobrevida desse paciente. Então, hoje você tem, né, com a tecnologia, principalmente, né, na questão desses exames por imagem, seja a ultrassom, a tomografia, o raio-x, enfim, você tem uma qualidade né, maior, você tem a eficiência, né, a eficácia, você tem esse resultado rápido, esse resultado preciso,
E isso, na área da saúde, tempo é vida. Então, essa otimização, assim, é só fatores positivos para dentro da área. Essa questão que você falou da parte de diagnóstico, eu acho que é algo que cruza muito com a IA, né? A inteligência artificial, hoje em dia, ela está sendo usada na saúde muito na parte de diagnóstico. Não só a IA tradicional, né, de visão computacional, que já é utilizada há muito tempo, já existe comprovação acadêmica, que pode ajudar a guiar, não dar o diagnóstico, mas guiar um diagnóstico muito mais cedo da presença de um câncer de mama, de alguma coisa que às vezes o médico precisaria ter uma percepção de um padrão muito pequeno, né? Então, você tem as IAs mais simples que fazem isso. E hoje em dia, até, né, com as evoluções das LLMs, né, que são as IAs de texto, você pode ver até que, por exemplo, às vezes a anamnese, os processos que são mais morosos, eles estão sendo agilizados por inteligência artificial, né? E também nessa parte de imagem, uma parte muito importante, acho que é que gera muitos dados, né? A saúde, eu acho que atualmente, provavelmente, é a indústria que mais gera informação complexa e desestruturada. Sim. A questão até dos diagnósticos por imagem, o que a gente precisa deixar claro, né? A IA não vai substituir ninguém. Ela não vai substituir nenhum profissional. O conhecimento do profissional na área da saúde é riquíssimo, é excelente, é preciso, é necessário. A IA ela não vai tirar a sua função, o seu trabalho. Ela é um complemento a mais, para um embasamento, né, mais assim, sucinto, para você fechar um diagnóstico mais preciso. E você tendo essa aceleração nessa questão de reconhecer um padrão onde isso me indica um câncer de mama, você ter essa ferramenta IA que reconhece um outro padrão onde me indica um câncer intestinal, ou enfim, qualquer outro possível diagnóstico, acelera isso e tem mais embasamento para o profissional fechar. E nada do que minha amiga Cláudia aqui, que está na sua especialização com o IA, para poder falar um pouquinho, né, como que funciona essa questão da IA em si. A gente precisa deixar bem claro que a IA ela não pensa. Elas são cálculos matemáticos, ela é estatística. Então, quem pensa é o médico, é o profissional da saúde. A IA ela só vai aprender. Então, e quem vai colocar esses dados dentro de uma IA para ela aprender vai ser o médico, vai ser o profissional da saúde. E ele vai precisar ter a experiência para ele oferecer para as IAs dados bons, dados relevantes para ela. A hora que ele precisar de uma resposta e de um auxílio, ela também retorne um resultado bom. Então, isso é essencial. O de um profissional da saúde saber o que ele está ensinando uma IA. Porque como ela vai predizer alguma coisa, algum diagnóstico, então ela vai predizer com o que ela aprendeu. E ela vai aprender com os dados de quem está ensinando ela. E quem precisa ensinar ela vai ser um profissional da saúde experiente. Então, é isso. A gente vai dar dados para ela retornar resultados. Então, dados bons, resultados bons. Então, é isso que é uma IA, por isso que ela não pensa. Esse é o grande diferencial. Ela não pensa. Quem pensa vai ser o profissional. Quem vai validar aquele resultado que ela vai retornar vai ser um profissional experiente, vai ser um profissional que conheça dos sintomas, que conheça dos sinais que o paciente está apresentando, que conheça as alterações que estão apresentando no exame. Então, com tudo isso, ele vai fazer um grande apanhado de tudo isso para auxiliar ele fechar um diagnóstico, que vai ser um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais rápido, que isso pode custar a vida de um paciente. Com certeza. Esse é o tipo de coisa que é muito importante lembrar que tem muitos preceitos que a gente considera na hora de observar coisa, como, por exemplo, o código. Quando a gente vai programar, a gente segue certos princípios que também são aplicados em outros contextos, como, por exemplo, tem uma terminologia que é a human in the loop, que é quando você precisa ter um humano lá no loop do que está acontecendo. Você vai deixar a inteligência artificial decidir tudo? Você não pode. Você não pode deixar o diagnóstico final para ela, né? Por mais que com a evolução da IA nos últimos anos você veja ela fazendo essa projeção do que seria um pensamento, né?
um pensamento verbalizado para poder juntar as informações e até às vezes fazer um diagnóstico bem convincente, né, de certas coisas, ainda assim o resultado final tem que ser alguém que possa ser responsabilizado, né? Porque para você compreender o que foi o erro e melhorar, alguém tem que estar atrás dessa decisão. E, por exemplo, se uma IA comete um erro médico, vamos dizer que ela diagnostica alguém incorretamente com uma doença mortal, e essa pessoa ela começa a entrar numa psicose induzida pelo diagnóstico da inteligência artificial e começa a fazer um monte de besteira. Quem que você responsabiliza, né? Não tem uma pessoa ali por trás que teve esse conhecimento, que teve o tato de não só dar o diagnóstico, mas de entender o contexto para poder fazer realmente essa afirmação, né? E aí, no final, aí de quem que é a culpa? Da empresa que fez a IA? Da pessoa que foi lá e solicitou para a IA? É uma coisa que a culpa ela fica difusa, mas não só no sentido de culpa, mas de responsabilidade, né? Eu, pessoalmente, por exemplo, eu nunca tomaria uma decisão na minha saúde só com o que a IA falou. Eu posso me direcionar e me informar, mas acho que tomar uma decisão é um perigo muito grande, né? Por mais que as IAs elas possam evoluir um monte, ainda nunca é garantido de que ela vai te dar ali com responsabilidade uma resposta boa, né? Sim. Você vê tanto a questão, vamos dizer, do debate da IA num geral, né? Está começando a entrar nesse contexto agora sobre ética e responsabilidade, de como vai utilizar a IA, como que ela vai incorporar, principalmente nesse aspecto. Uma outra questão também é você realmente também não tomar decisões, não fechar nenhum diagnóstico por si. Eu lembro, é até engraçado que foi até o começo da conversa, mas é uma lembrança. Muitas vezes, antes de ter a IA, muitos clientes, pacientes, chegavam com um diagnóstico fechado pelo Google. E o diagnóstico fechado pelo Google é sempre um pouco trágico, sabe? Mas eles davam entrada no hospital e aí o primeiro atendimento ali é uma triagem onde o enfermeiro faz e ele vê os parâmetros de sinais vitais, vê a queixa, tudo relata e direciona numa escalinha que tem lá por cores, vamos dizer, de algo tranquilo para algo mais grave, um atendimento primário ou um atendimento terciário de emergência, né? E eles chegavam com os diagnósticos fechados pelo Google. Não, mas eu pesquisei e está falando que eu estou com isso. Tipo, calma. Você imagina, acho que agora pode só inverter, né? Não, eu vi na IA que eu estou com isso, isso e isso. Eu relatei o meu sintoma para ela e ela falou isso e isso. É um super Google, né? Então, deram um upgrade nele. Além de dar a resposta, ele ainda é muito convincente. Deram um upgrade nele. Ajusta o prompt lá, coloca atue como um médico especialista, joga o seu exame e você fala, morri. Porque estou com uma doença gravíssima e às vezes não é isso, né? Eu acho que é esse cuidado aí que a gente precisa ter e orientar, né? As pessoas em geral que não fechem esse diagnóstico por si só. Sempre tem que ter um profissional junto. E num outro lado também, a gente pode pensar que a IA, atualmente, agora, na atualidade, a gente pensa que ela atrapalha essa questão dos pacientes que chegam lá com diagnóstico, mas a gente precisa pensar também no profissional. Quanto que ela vai ajudar? Você imagina numa emergência 500 exames. Você tem uma IA que ela consegue predizer que dentro daqueles 500 exames tem um urgente que está com um alerta de infarto e coloca esse exame no início da fila. Você imagina, você salva a vida de um paciente. Então, a gente precisa ver essa questão de a IA, ela tem essa parte que, às vezes, ela vai virar um Google avançado, mas também ela está facilitando muito, ela está salvando vidas. A gente precisa pensar muito nisso também, que como ela está facilitando. E a gente eu acho que é uma tecnologia que a gente não vai viver sem. Tanto na área da saúde, indústria, agronegócio e até a gente como cidadão na rotina. Acredito que ela está ajudando para nós, que somos pacientes, a ter conhecimento sobre nós mesmos, entender qual é uma questão mais grave, se entender mesmo, né? Eu acho que é importante a gente ter pelo menos um conhecimento básico sobre saúde, porque ela vai acompanhar a gente pelo resto da vida, a gente precisa se conhecer. E como a Cláudia falou,
pro médico, pro especialista, ela vai ser ali um braço direito dele, né? Ela vai acompanhar, ela vai caminhar junto. Eu acho que o problema que está acontecendo agora é que as pessoas elas querem separar, querem substituir o trabalho humano de qualquer maneira, mas ela vai ser um braço, ela está facilitando, ela está transformando em formas mais automáticas. Era até isso que eu ia trazer para vocês de pergunta mesmo, como que está sendo o impacto? Acho que vocês têm colegas e amigos, né, que trabalham ainda na parte da saúde. Como está sendo o impacto dentro de hospitais, de enfermarias, enfim, como está sendo para eles esse impacto mesmo com a IA, eles estarem utilizando? Acho que vocês já puxaram, mas eu queria que vocês, enfim, comentassem um pouquinho para nós. Eu acho que culturalmente ainda, como o pessoal da área da saúde, eles não têm muito expertise na área da tecnologia e ainda estão nessa frase ainda de a IA vai substituir. Não, a IA não vai substituir. A IA ela vai facilitar, ela vai fazer trabalhos repetitivos para o profissional da saúde ter mais tempo para dar atenção para o paciente, né? E hoje em dia eu acho que o profissional da saúde ele vai ter que ser híbrido. Não adianta ele saber, ele vai ter que ter uma expertise na sua área, mas ele também vai ter que saber da área de tecnologia. Porque não adianta você ter uma tecnologia muito avançada e você não saber usar ela. Eu acredito assim, a gente conseguiu já avançar bem nessa questão. A nossa amiga ressaltou uma coisa que sim, é verdade na área da saúde, mas ela teve um avanço e isso, se a gente puxar um pouquinho há anos atrás, a precursora desse avanço foi a pandemia. E aí, com a pandemia, a gente precisou ter os atendimentos à distância, né, a consulta remota. A gente começou a ver sobre a questão da triagem, que eu comentei há minutos atrás, sendo feitas, porque a triagem ele é algo um pouco padrão. Você pega os sinais vitais e aí você tem de tal a tal, tá normal, de tal a tal já é um ponto de atenção, mais uma queixa ali. E a gente viu esse movimento começando a acontecer e trazendo aí resultados positivos, otimização dentro de todo o processo que ocorre ali do atendimento de ponta a ponta, vamos dizer, o de ponta a ponta, que eu digo, me refiro assim, a partir do momento que você pisou, né, dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, até a hora de você sair. Mas tem muita coisa ainda para caminhar, né? E se você parar para pensar, está sendo só avanço positivo na questão da agilidade no diagnóstico. Vai ser o braço direito dos profissionais. Em relação à população, é só essa questão de atenção, né? Não feche o seu diagnóstico baseado em uma IA, procure um profissional para fechar o seu diagnóstico. Né? Você pesquisa é uma coisa, agora você já, né, incorporar isso como verdade é uma outra questão. E tirando até um pouco da questão do atendimento em si ao cliente-paciente, a questão dos softwares utilizados no hospital, tanto para da gestão hospitalar, você ter todos esses dados, como o Matheus comentou, a área da saúde gera muito, muito dado. Muitos dados que, assim, dá para avançar muito em pesquisa e desenvolvimento dentro da área. É uma área, acho, muito rica para ser explorada cada vez mais. Então, você consegue ter todos esses dados desse atendimento de ponta a ponta, observar possíveis gargalos dentro de alguns setores, onde depois essa gestão hospitalar pode fazer um trabalho para avançar numa questão de qualidade e eficiência do hospital, de toda essa ergonomia, né, que acontece. Então, assim, é muito campo a ser explorado. Interessante observar da maneira que está sendo utilizado hoje em dia, porque também coloca a gente na posição de olhar para o futuro, né? Porque da forma que está evoluindo hoje em dia, é perceptível de que não vai ficar mais devagar, né? As coisas elas vão acelerar cada vez mais e a mudança ela vai vir cada vez mais rápida. Eu queria saber de vocês o que vocês veem assim no futuro da saúde, né? Como é que vocês acham que a saúde vai ser afetada pelas tecnologias emergentes, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que assim, a gente só tem a ganhar. A área da saúde só tem a ganhar. Se a gente pensar que
a Júlia, como uma enfermeira, ela está lá no atendimento e eu lá dentro do laboratório, e a gente tem esse compartilhamento de informações. Como isso vai ser um sucesso para o diagnóstico do paciente. A gente vai ter informações interligadas, desde o paciente, a hora que ele chega, para ele, a hora que ele é atendido na recepção, até a hora que ele sai com o diagnóstico, com o resultado. Então, eu acho que a IA, a tecnologia, ela está fazendo esse compartilhamento de informações entre setores, dentro de hospitais, dentro de laboratórios e clínicas, que a gente só vê benefício com isso. Eu acredito que a tecnologia, ela, vamos supor assim, deu o seu boom e ela impactou positivamente na questão de melhoras de qualidade nos resultados, de agilidade, e é algo que precisa, né, ser explorado cada vez mais. Não se dá para pensar em saúde sem tecnologia. E a gente precisa avançar principalmente nessas questões muito da eficiência do resultado. O quanto mais ágil e a qualidade for, isso é uma sobrevida para o paciente, é um ganho assim imensurável. Perfeito. Uma coisa que eu percebo, assim, especificamente da área que eu estou trabalhando, de inteligência artificial, é que tem surgido muitos movimentos em relação a criar LLMs que são especialistas especificamente em terminologia médica. Então, assim, da área da medicina, por exemplo, tem o Dr. Bode, que foi feito na Unesp, né? Você tem uma LLM que é treinada especificamente para poder fazer decisões médicas e que é treinada com uma base médica para poder realmente estar ali e reduzir as alucinações, tem um contexto muito mais específico de medicina. Acho que isso é o tipo de coisa que já está sendo utilizado, com certeza muitas pessoas utilizam LLMs para ajudar no pré-diagnóstico, só que eu acho que um bom movimento é esse de criar realmente especialistas, né? Porque se nós temos que nos tornar especialistas para trabalhar com medicina, imagina um robô que é treinado com dados assim do mundo inteiro, né? Ele precisa ter um foco, ele precisa ter um jeito de saber trabalhar com essas informações e não ficar alucinando, né? Sim, e a área da saúde, ela é bem rica e única em suas terminologias, é uma escrita diferente e tudo mais. Então, primeiro precisa aprender muito bem qual é a escrita, porque a cada palavra, né, vai significar algo ali que já vai fazer você pensar, raciocinar em uma situação. Então, tendo esse treinamento inicial aí, só vem para avançar mesmo, para somar. Isso aí. Você tem alguma perspectiva sobre esse uso? Eu acho que esse é o futuro mesmo. IAs especialistas. Não adianta a gente ter uma IA generativa com vários dados de vários segmentos para ser usado na área da saúde. Começa a inventar, né? Começa a inventar, começa a alucinar, que a gente fala, né? Na área da tecnologia, ela começa a alucinar. E isso não é bom, realmente. Então, eu acho que o futuro são IAs especialistas em setores médicos, em setores odontológicos, nutricionais, fisioterápicos. Então, porque cada segmento tem a sua terminologia. Então, a gente tem algumas terminologias em gerais, mas cada um tem a sua terminologia. Eu acho que isso é o futuro, mas IAs especialistas. Até na hora de conversar, às vezes, né? Você vê o médico falando sobre alguma coisa, ele tem aquele medic-case, né? Nem sempre só o médico, mas até o pessoal de biomedicina, você vê as enfermeiras falando também, usa umas terminologias que você fica, assim, completamente perdido, né? Aí você imagina um modelo que é só de língua, né? Se um ser humano que pensa, que ele aprendeu, imagina uma IA que não pensa, que elas são cálculos e estatísticas. E aquilo é a sua rotina, né? Você escreve daquela forma, você fala daquela forma, porque é o seu cotidiano, é o seu dia a dia ali. Ninguém... os profissionais, só o fato de você falar... olha, vamos supor, fulano, tal coisa. Ele já entendeu o que é e pronto, já vai agir. Então, você não precisa ficar o que é tal coisa ou explicar. Então, é bem complexa, mas maravilhosa. E acredito que essa junção aí, saúde e tecnologia, é essencial, né?
Sim, é o que existiu, existe e tem que existir para cada vez mais ser melhor aí. Com certeza. Perfeito. Eu acho que a gente abordou muito bem toda essa área da tecnologia, umas perspectivas muito interessantes sobre como vocês interagiram com a tecnologia lá desde o começo até o que é feito hoje em dia, né? E só tem a melhorar, né? Só tem a expandir. Alguma consideração final? Eu acho que a tecnologia e a saúde, a gente não precisa ter medo da tecnologia na área da saúde. Não vai substituir, mas vai ser preciso usar com ética e bom senso. Se ela for usada com ética e bom senso, vai salvar muitas vidas. Isso aí. Alguma consideração final, Júlia? Eu faço das minhas palavras as palavras da amiga Cláudia e acho que o que eu tinha falado há um minutinho atrás já. Eu acho que é isso. Não tem como a gente tirar, né, a tecnologia da área da saúde. Tá? E a gente precisa usar, a gente precisa se beneficiar para a gente salvar vidas, para a gente trazer resultados mais rápidos. Acho que foi um bate-papo muito gostoso, muito importante para passar para o pessoal também, entender um pouco mais de como isso funciona. Agradecer as meninas pela presença, foi muito importante para nós. Isso. Muito obrigado, pessoal. Foi um episódio muito bacana. Muito obrigado pela presença, Maria. Muito obrigado, Júlia. E também agradecer a co-host, né? Muito obrigado por estar aqui comigo. E também agradecer a produção, que está sempre aqui com a gente, mas nem sempre excitada, né? A Amanda e Calil, que estão sempre dando suporte pra gente. E é isso aí. Deem like, por favor, se vocês gostaram. Sigam se vocês quiserem ver mais assuntos de tecnologia na área de saúde, indústria. A gente vai falar de muito tipo de tecnologia, de cada vez coisas mais específicas. Então fiquem antenados aí se vocês quiserem. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. E até